despertar. Está inserido nesse processo? Existem dúvidas dentro de sua realidade? Esse vídeo é direcionado a você, que necessita de respostas para muitas perguntas e não sabe aonde encontrar. Através do canal Vivendo Sem Medo, tentaremos ajudar frente a esses questionamentos. Observe dentro de você ou à sua volta se existe toda uma inquietação que vem do âmago de nossa alma por entender a realidade que antes víamos de maneira limitada como sendo algo mais expandido. Dentro de qualquer área que venha o processo do despertar, sentimos a necessidade de compreender a vida a partir de um processo mais amplo, mais profundo. Se observar aquilo que entendia sobre a realidade na fase anterior, o processo de despertar envolve a compreensão que existe algo a mais a ser compreendido perante a vida. Existem aspectos que antes não levávamos em consideração e que no momento que começamos a caminhada rumo ao despertar, por qualquer clique que venha de encontro a nós, podemos observar a vida de uma ótica mais ampla. É importante ver dentro de sua própria realidade aonde está as perguntas que necessitam de respostas. Existe um contexto amplo de pessoas que nesse momento, na face do planeta Terra, encontram-se em processo de despertar. Mas para antes iniciarmos a fala sobre o tema, é importante que alinhemos a perspectiva do que significa o processo de despertar. A consciência do ser vai atingindo níveis mais avançados na medida que conquista certo domínio sobre o ego e sobre a perspectiva que tem sobre sua própria vida, entendendo que tudo está conectado a partir de um contexto macro, seja dessa ou de outras vidas, e que a partir do momento em que começa a se autoconhecer, as portas da autopercepção se abrem e com isso existe uma série de perguntas internas que exigem respostas. Quais são as suas perguntas? Entende que existe um sentido amplo a ser descoberto para que conheça a si mesmo e também conheça o mundo ao seu redor? Será que necessitamos estar condicionados a um sistema de dormir, acordar, pagar as contas, se alimentar, se reproduzir e somente isso deve bastar para compor a sua vida? Existe uma necessidade do ser em obter respostas que tanto lhe fazem o sentido de existir, que tanto lhe despertam a vontade e o desejo de viver de uma forma mais profunda. A espiritualidade em si é o conjunto de todas essas perguntas e de todas essas respostas. Porém, as perguntas e respostas de cada pessoa são diferentes entre si. Aquilo que serve de pergunta e resposta para mim pode ser diferente para você. E esse sentido é perfeito, porque cada um tem seu caminho. Cada um sabe aquilo que necessita para compor sua jornada. Isso não é igual de pessoa para pessoa. Varia muito da perspectiva e da mirada que temos sobre a própria realidade. E perante o processo do despertar, devemos observar como sendo uma grande escada, onde vamos degrau a degrau, sendo compostos cada um desses degraus pelas bagagens que necessitamos entender, aprender para transcender e subir o degrau acima. Não necessitamos ter pressa, falta de paciência,
e ansiedade para trilharmos a jornada rumo ao despertar. É necessário observar a si mesmo e tudo ao seu redor para compondo esse grandioso quebra-cabeça e entender que a cada nova etapa estamos levando a nossa alma a uma jornada de autodescobrimento. Quando dizemos dentro do processo da espiritualidade, as respostas estão dentro de ti, as respostas da sua caminhada, da sua jornada, estarão dentro das próprias experiências que vai viver. Pois existem vários aspectos dentro da sua jornada que necessita entender para trair as respostas que necessitam ser descobertas. Se focarmos a nossa caminhada espiritual com base em um terceiro, em um guru, estaremos apenas observando esta pessoa a trilhar a seu caminho. Podemos aprender lições importantes? Sim. Mas é necessário que possamos observar que o nosso caminho será diverso, diferente, com suas próprias particularidades. Então, ao acessar a necessidade de buscar respostas, também é importante entender onde estarão essas respostas. Pois, dentro da espiritualidade, essas respostas não virão prontas, de uma única mente, de um único contexto. É necessário entender as fontes, entender o que cada uma das fontes que traz conhecimentos importantes para que possamos adquirir bagagem espiritual. Podemos observar como exemplo da mídia, que simplesmente serve aos seus próprios interesses e que muitas vezes controla a mente de muitas pessoas com uma única perspectiva da realidade, passando aquilo que necessitam que as pessoas entendam e vejam e percebam, não pensando com suas próprias cabeças. Porém, quem está me ouvindo e está participando de um processo de despertar, com certeza já sente dentro de si que não vai encontrar as respostas que necessita dentro da mídia convencional. E vai necessitar trilhar um caminho de observar de vários autores, de muitas pessoas que estão falando sobre o tema, para aí sim elaborar a sua própria perspectiva e a partir dela conseguir entender aquilo que necessita para compor seu quebra-cabeça dentro de seu próprio universo espiritual. Mas quando necessita seguir uma grande personalidade, provavelmente está seguindo um ego que tem suas carências, seus defeitos e suas vulnerabilidades. E mais cedo ou mais tarde ficará exposta a elas. Como bem digo, não tem o menor objetivo em ser o dono da verdade, ou o dono da razão, ou mais, ser o guru dentro da caminhada espiritual de ninguém. Porém, aquilo que faço, sei que está conectado à minha missão pessoal, à minha missão enquanto encarnação. E quando todas as pessoas compreenderem suas próprias missões e estiverem trilhando-as, estarão em uma fase importante dentro do despertar. Então digo a você, já encontrou sua missão? Já reconheceu seu papel no mundo, além de uma ótica profissional e pessoal? É necessário que faça essa pergunta: qual é a sua missão?